graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a vida de vocês hoje, amém, irmãos? Glória a Deus. Você que nos visita, seja bem-vindo à Igreja Batista Memorial, é um prazer tê-lo conosco. Você que nos acompanha nesse momento pela internet, em algum lugar por aí desse Brasilzão ou do mundo, que Deus te abençoe. Permaneça conosco até o final. Coloque no chat do nosso canal de onde você é. Queremos te conhecer. Se você também está passando algum tipo de luta, escreve aí também, faça um pedido de oração, fique na liberdade, tá bom? A nossa igreja vai estar orando por você e fique até o final conosco, que eu tenho certeza que a sua vida será abençoada. Queridos, convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nossa leitura será do verso 5 ao verso 10. Mateus, capítulo 8, do 5 ao 10. Para te dar referência à leitura, eu vou fazer na NVT, nova versão transformadora. Amém? Mateus capítulo 8, a partir do verso de número 5. Assim vai dizer o texto: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Repita comigo: basta uma ordem. Uma ordem, irmãos. Uma ordem. Para aquele que tem todo o poder e autoridade em suas mãos, basta uma ordem, uma palavra. Continuando o texto: sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Repita comigo: admirado. Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. O tema da minha mensagem no dia de hoje é uma fé incomum. Irmãos, esse é um tipo de texto da Escritura que eu sempre que preciso tomar aquela chacoalhada assim do Senhor, eu olho para esse texto, pela simples razão, porque eu vejo aqui um homem que é estranho à aliança, é um gentio, um homem que não é discípulo de Jesus, fazendo aquilo que é esperado pelos discípulos de Jesus, fazendo aquilo que os próprios discípulos do Senhor não estão fazendo. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você nessa manhã mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela vida, pela graça do Senhor que é derramada sobre nós. Obrigado, Pai amado, pela liberdade que nós ainda temos no nosso país de cultuar o Senhor, de render graças, de louvar ao Senhor. E esse momento agora, Pai, é um momento que nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Eu não estou aqui para emitir uma opinião minha, então eu te peço, Pai, de todo o coração, me livra de mim mesmo, para que os meus irmãos venham receber uma palavra do Senhor, para que eles venham receber uma palavra do alto, porque se nós recebermos uma palavra do Senhor e o nosso coração estiver aberto, a nossa vida vai ser transformada, a nossa vida, ó Pai amado, vai frutificar e florescer para a honra e glória do Teu nome, e essa é a nossa oração nessa manhã. Amém e amém. Queridos, em alguma ocasião aqui, eu já falei sobre isso, a respeito de uma música do André Valadão, que o título dessa música é Abraça-me.
E essa música, ela é interessante, porque ela diz mais ou menos assim: ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com a minha. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pregar com torcida é mais legal, entendeu? A gente, sabe, não é, Gustavo? Dá aquela assim, então assim, tirar teu fôlego com a minha. Isso, gente, obrigado. E aí, quando a gente ouve essa música, fala assim, que a gente para refletir sobre essa letra, você fala assim, cara, ou esse cara é muito louco, não é verdade? Ou ele é muito ousado, não é? Mas lógico, a gente entende todo esse contexto, né? E a licença poética, porque nós não somos capazes de fazer isso, sabe? É como se eu, num ato de bondade, de altruísmo, até mesmo de um ato meio que heróico, eu pudesse fazer algo e o Senhor olhar para mim e falar assim, uau, olha o que o Fábio está fazendo, né? Ele me pegou de surpresa. Isso não é possível. Então, mas da mesma maneira que não é possível a gente exceder a expectativa do Senhor, de alguma forma pegá-lo de surpresa, né? Mesmo que isso não seja capaz, a gente ao mesmo tempo também não precisa viver aquém daquilo que o Senhor espera de nós. A gente não precisa, irmãos, a gente não precisa viver uma fé superficial. Não me entenda mal, tá? A palavra que eu vou colocar agora. A gente não precisa viver na mediocridade. Amém, irmãos? A gente não precisa. E quando eu falo mediocridade, eu digo a capacidade ou aquele que está numa situação, num patamar mediano. Porque Jesus disse a esse centurião, não encontrei em Israel tamanha fé. E eu quero nessa manhã, de uma forma bem simples, partilhar algumas coisas que o Senhor traz de forma mais latente aos meus olhos e ao meu coração, a respeito da atitude desse homem. E a primeira delas é que a fé desse homem é uma fé que pensa no próximo. Uma fé que pensa no próximo. Talvez você diga assim, pastor, mas isso não é o normal? A gente que vive, somos discípulos do Senhor, estamos aprendendo dia após dia do Evangelho, a gente pensar no próximo? Sim, é o normal. Só que, irmãos, isso tem se tornado incomum. Esse centurião chegou para o Senhor e disse, o meu servo está em terrível sofrimento. Ele procura Jesus em busca de outra pessoa. Esse homem busca o Senhor para obter não um benefício para si mesmo, para a sua vida ou para a sua família, mas ele busca o Senhor para ter um benefício que vai abençoar, que vai trazer solução e resposta para outra pessoa. Isso, irmãos, é sensibilidade. Está mostrando a sensibilidade desse homem. Isso é coisa que não está na moda. O que a gente está acostumado a ver é desinteresse, é frieza, é desprezo, é descaso em relação a todo o sofrimento que nos cerca. Não é assim? A gente até fica de uma certa forma comovido, não é? A gente até fica entristecido, né? A gente faz até comentários lamentando toda a situação de dor que se apresenta, que a gente vê. Só que a gente faz muito pouco para dar a resposta a isso. Então, enquanto tudo que eu vejo, toda a dor que eu vejo, apesar de me gerar uma certa tristeza, ela não está me incomodando, não está me tirando da zona de conforto, não está mexendo com a minha agenda, está tudo bem. Não é verdade, irmãos? Está tranquilo. Está tudo na paz. E a gente vai caminhando, e a gente vai, irmãos, eu acho que essa palavra ela é bem adequada, a gente vai cauterizando o nosso coração. Só que
O Senhor nos chama para ser a resposta para todo o sofrimento do mundo. O Senhor chama a igreja para ser a resposta para o sofrimento humano. Repita comigo: eu sou a resposta para o sofrimento do mundo. Nós somos a resposta. E a última coisa, irmãos, que o Senhor quer de nós é indiferença. Se tem alguém ou um grupo, uma comunidade de pessoas que não pode ser insensível às dores do mundo, é a igreja. E a nossa fé, se ela é verdadeira, nós vamos nos apresentar diante de Deus para buscar soluções, para buscar a graça do Senhor, para buscar resposta, para abençoar pessoas, para trazer esperança, para dar uma palavra de conforto, para dar um abraço, para acolher, para trazer para perto, para liberar uma palavra de cura, para liberar uma palavra de salvação. Por quê? Porque nós somos a resposta para o sofrimento do mundo. Posso ouvir um amém? Esse é o nosso papel. Esse centurião, ele se compadeceu. Eu acho que foi mês passado, eu falei um pouco aqui sobre... Foi mês passado, a serva sem nome. Eu falei que aquela menina, que as escrituras não falam sobre o nome dela, a escrava de Naamã, ela deu um conselho dentro da sua casa, ela abriu a boca, ela não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Ela disse para a sua serva, a esposa de Naamã: olha, há um profeta em Israel. Então assim, ela estava apontando para uma cura, e aquela menina era o quê? Um objeto. Na antiguidade, um escravo é um objeto. Nós estamos diante de uma situação semelhante. Esse servo, para esse centurião, nada mais é do que um objeto, mas ele consegue enxergar além da cultura, irmãos. Ele consegue enxergar além do que todos ao redor dele enxergam. Ele consegue enxergar aquele servo, aquele escravo, como um ser humano que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa de um abraço, que precisa de um olhar no olho. Ele não enxerga esse servo dele como um objeto, como uma coisa. Ele enxerga esse homem como Jesus enxerga. Eu quero dizer para você nessa manhã: coloque nos seus olhos a lente de Jesus. Coloque nos seus olhos a lente de Jesus. Do contrário, nós vamos caminhar na insensibilidade, na frieza, olhando as pessoas apenas como um objeto. Nada além disso, sem fazer nada que possa ajudar. E agora eu vou perguntar, mas não é para vocês, é uma pergunta que eu faço para mim. Assim, qual o meu grau de sensibilidade diante do sofrimento? Eu estou todo tempo, irmãos, vendo pessoas sofrerem. Como pastor, é a todo tempo. Se não é presencialmente, nos domingos aqui, é durante a semana nos atendimentos, é nos aconselhamentos, às vezes até trocando mensagem no WhatsApp, é através de ligação. A todo tempo a gente está vendo pessoas sofrerem. E a pergunta é para mim: qual o meu grau de sensibilidade, de compaixão à dor das pessoas? O quanto eu tenho buscado a Deus para trazer resposta para a vida do meu irmão. Sabe por quê? Se a gente buscar a Deus, Deus vai dar resposta, amém? Deus dá resposta, irmãos. A realidade é que muitas vezes nosso coração não é tocado o suficiente para trabalhar nessa direção, para caminhar nesse sentido, de trazer a resposta, de trazer a bênção para a vida das pessoas. O quanto Fábio, o quanto eu tenho orado, sabendo que muitas pessoas que eu conheço estão indo para o inferno. Fé é a prova daquilo que não vemos. O inferno existe, irmãos? Sim ou não? Você já viu?
mas a gente crê na palavra, não é isso? Então a gente sabe que ele existe. E você também olha para a palavra e você vê várias pessoas que você tem a certeza, você fala assim, essa pessoa aqui, ela não tem a mínima ideia do que é ter um relacionamento com Jesus. Você sabe disso. Você olha. E aí eu pergunto, o quanto você tem buscado ao Senhor por essa pessoa? Para que ela se renda, para que ela se entregue ao Senhor. Havia um homem, agora eu não vou recordar o século 16, 17, provavelmente 17, chamado John Knox. Um homem que Deus levantou na Escócia, e aquele homem, usado por Deus, aquele homem fez uma grande revolução naquele lugar. A partir dele surgiu um grande avivamento. Ele tem uma oração que eu tenho quase certeza que todos já ouviram aqui em algum momento, e a oração dele é: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morrerei. Essa é uma oração, irmão, de um coração que está inquieto em ver as pessoas caminhando para o inferno. Essa é a oração de um coração que está quebrado e é totalmente sensível à dor das pessoas. É um coração que está vendo o ser humano caminhar a passos largos em direção ao inferno e quer mudar essa realidade. Então faz como aquele centurião, se apresenta ao Senhor, fala: Senhor, está havendo sofrimento, e é isso que John Knox está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se nós estamos insensíveis à dor das pessoas, significa que nós estamos insensíveis ao próprio Deus. Vou repetir: se nós estamos insensíveis à dor das pessoas, significa que nós estamos insensíveis ao próprio Espírito de Deus que habita em nós, porque o Senhor, Ele se compadece do sofrimento humano. E quando eu olho para a Escritura, eu vejo um homem que ele traz esse... Deus é lindo demais, irmãos, que o Senhor coloca essa inquietação santa em cada geração, em determinados homens. Então essa agonia de ver os homens sendo salvos, lá em John Knox a gente vê no apóstolo Paulo. Esse texto não vai ser projetado, mas eu aconselho você, dá uma anotada, Romanos capítulo 9, a partir do verso 1. Paulo vai dizer algo que vai trazer o mesmo sentimento de John Knox. Ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser... Olha só, são textos que às vezes a gente passa batido assim lendo, né? Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. A dor de Paulo é tão grande em ver a própria nação da qual o nosso Senhor nasceu e veio ao mundo, ver que essa nação não se rende ao Senhor. Fala assim: que dor. Se eu pudesse, eu me apartaria do Senhor. E pode ter certeza, irmãos, em cada geração o Senhor quer levantar homens, mulheres, jovens e até mesmo adolescentes que sentem esse fardo e vão se colocar na presença de Deus, vão se colocar na brecha com fé para clamar ao Senhor, para pedir uma resposta. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa manhã, Deus escolheu você para ouvir essa mensagem. Deus me escolheu para ouvir essa mensagem. A resposta de Deus no ano de 2025, nessa geração, nesse lugar chamado Campo Grande, nessa igreja chamada Igreja Batista Memorial, a resposta sou eu e sou você. Nós somos essas pessoas que a gente vai colocar o joelho no chão e vai falar: Senhor, o povo dessa cidade está sofrendo, o povo dessa cidade está caminhando para o inferno, os casamentos estão sendo destruídos, está tudo indo de mal a pior. É a gente que vai fazer isso, irmãos.
Eu não quero dar spoiler de nada, que essa decisão vai vir do nosso pastor, mas há uma possibilidade da gente daqui a pouco ter que ter um terceiro culto no domingo, sim ou não? Sim. Que vai ser, a gente não sabe, né, pastor? A gente está discernindo isso, enfim. Tem orado, o pastor tem conversado com a gente. Mas deixa eu dizer uma coisa. Campo Grande é uma cidade, já passou do 1º milhão, não já? Sim ou não? Está batendo ali? Está batendo próximo? Vamos fazer a conta redonda, 1 milhão de pessoas. Irmãos, aqui a gente tem pouco mais de 500 lugares. Você não acha pouco a gente ter 2 cultos aqui? Sem pensar, não quero entrar no mérito da gente ter um outro lugar maior, que isso também está dentro do sonho, né? Isso está dentro daquilo que a gente imagina e a gente acredita que Deus pode fazer. Mas você não acha 2 cultos? É pouco, irmãos. Sabe por quê? Porque na sua faculdade você conhece um monte de gente que está sofrendo. No seu trabalho, você conhece um monte de gente que está sofrendo porque caminha longe de Jesus. Na sua família, você conhece um monte de gente que está sofrendo por estar longe do Senhor. Então, se a gente não tem um lugar maior, por enquanto, irmãos, tranquila, eu acho que para isso não precisa nem de... Eu acho dizer que não precisa nem de fé, irmão. A gente teria condição de ter 4 cultos aqui no domingo lotado, todos eles. Posso ouvir um amém? É isso, irmãos. Agora é o quanto nós estamos sensíveis àqueles que estão longe do Senhor. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta fundamental. É a partir dela que a gente vai construir as coisas. É isso. É difícil a gente ficar dando testemunho da gente, né? Porque até em homilética a gente aprende que isso não é legal, né? A gente fica falando da gente, do pai, do parente, do tal, da esposa, mas eu vou falar porque é um testemunho de um grupo. Aqui quem vai poder conhecer essa história melhor vai ser o Marcelo Robson, a Bárbara, que toca no louvor aqui. A gente no nosso serviço, irmãos, a gente, praticamente arredondando ali 1 ano, a gente começou um grupo de oração. Então, de vários setores. A gente tem um grupo de WhatsApp. Cada dia, faz um jejua e clama pelo serviço, pelas pessoas, e a gente faz isso. E aí, toda sexta-feira, às 7h30 da manhã, meia hora antes de começar o horário do serviço, a gente se reúne para fazer um devocional, para orar e louvar o Senhor junto. Irmãos, em 1 ano, só aqui, tá? Estou falando que aqui, fruto que foi colhido aqui, 5 pessoas se renderam ao Senhor. 5. Se for para o Senhor, Ele merece um aplauso mais forte. 5. A gente não faz nada demais, irmãos. Cada um ali jejua, né? 1 vez por semana tem uma escala, cada 1 hora, a gente faz um devocional de meia hora, só isso, e ama as pessoas. 5. Mas deixa eu avançar que o meu tempo já passou nesse ponto. Vamos lá. Então, irmãos, 2 coisas vão fazer com que a gente se torne insensível. Lucas vai falar isso. Lucas vai dizer o que? Esse texto vai ser projetado. Cuidado para que o coração de vocês não fique insensível por causa da gula, da embriaguez e das preocupações com a vida. Ou seja, gula, embriaguez, Lucas está falando que, olha, cuidado com seus prazeres, cuidado, preocupações com a vida cuidado para você não ficar olhando muito só para os seus projetos, para os seus sonhos e até mesmo para os seus desafios e seus planos pessoais, porque isso vai tirar o foco, que você tem uma missão. Ah, pastor, eu não tenho o seu tempo de fazer discípulo, de pregar a palavra. Não, irmãos, Jesus fala o seguinte, a missão é, vão e façam discípulo. Eu faço discípulo aqui, eu faço discípulo no meu serviço. Você vai fazer discípulo e vai continuar fazendo tudo que você tem que fazer. É só você ter o foco na missão. Então, quando você estiver no seu momento de oração, muda um pouquinho o tom da oração. Usa menos o eu. Senhor, me abençoa, minha casa, tudo bem, está legal, mas começa a usar o outro também, citar o outro, mencionar o nome do outro, falar do outro. Para concluir esse raciocínio, Paulo vai dizer o seguinte, em Filipenses 2:4, olha, não cuidem só dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Então ore, seja um intercessor,
quando a nossa fé ela é saudável, irmãos, ela vai nos jogar, ela vai nos impulsionar em direção às outras pessoas, amém? Segunda coisa, a fé desse homem reconhece o senhorio de Jesus. Esse centurião, em algum momento, irmãos, ele ouviu falar daquilo que Jesus, dos ensinos, daquilo que Jesus fazia, ou ele presenciou algum milagre, ou até mesmo diretamente algum sermão do nosso Senhor, a gente não sabe. Só que ele chamou Jesus de Senhor, ou seja, ele reconheceu Jesus como Senhor. E Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então esse homem entendeu que estava diante do Senhor dos senhores, e quando Jesus falou assim, eu vou até a casa curar, ele falou assim, não precisa, para esse homem reconhecer o senhorio de Jesus, é a mesma coisa, ou implica em reconhecer a sua própria indignidade, miséria, pecado. Estão entendendo, irmãos? Quando a gente tem a clareza de quem o Senhor é, da grandeza, da honra que é devida a Ele, de qual lugar Ele ocupa, que deve ser o primeiro e principal lugar na nossa vida, é inevitável a gente reconhecer a nossa indignidade. Desculpa falar, irmãos, a nossa miséria, sabe? E aí a gente precisa se despir do orgulho. Foi o que esse homem fez. Como um centurião, um homem de posição social elevada, ele se despiu de tudo isso, para falar assim, meu servo está sofrendo, e olha, eu não sou nem digno de que o Senhor entre na minha casa. Uma postura totalmente diferente de Naamã, que ficou bravo quando recebeu uma mensagem do servo do profeta, vai lá no Jordão e se banha 7 vezes e o teu problema está resolvido. Aquilo ali feriu o orgulho dele, porque era um homem orgulhoso. Irmão, a gente precisa, se despir das nossas armaduras, sabe por quê? Porque tem lepra ainda na nossa vida para ser curada, tá? Então a gente veste os nossos personagens, né? A gente tem a postura, a roupa e tal, e a gente, na presença das pessoas, a gente muitas vezes vai vivendo papéis, mas só que diante do Senhor isso não dá certo, não funciona. Eu preciso ser diante do Senhor quem eu realmente sou, porque Ele sabe quem eu sou, sabe? Então a gente tem que deixar de lado os nossos títulos. Eu sou juiz, eu sou o médico bambambam, eu sou membro da Memorial há 30, 40 anos. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Tem um monte de membro de igreja que vive há décadas na igreja e nem se converteu ainda, nem nasceu de novo. Como é que é isso, pastor? É só você olhar para João capítulo 3. Nicodemos era um grande mestre, né? Era aquele que tinha pompa, grande conhecimento. Jesus falou assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como assim? A realidade é essa. Enquanto a gente estiver nessa postura de que eu sei de tudo, ninguém precisa me falar nada, o pastor abriu em Mateus capítulo 8, eu já sei o que ele vai pregar. Irmãos, enquanto a gente viver nessa postura, a gente nunca vai ser transformado na nossa vida. E a gente vai continuar vivendo uma vida medíocre. Esse homem, ele mostra humildade. E a humildade, irmãos, faz a gente entender que nós não somos dignos de estar diante do Senhor. Nós estamos diante dEle pela graça. A humildade me faz entender que tudo, irmãos, absolutamente tudo que eu tenho, desde de todo o dinheiro no meu bolso, minhas roupas, meu carro, minha casa, tudo que eu tenho é um dom dado por Deus, e eu não mereço absolutamente nada. A humildade me faz reconhecer que se Deus me abençoa, independente da maneira e da intensidade, não é obrigação dEle. Faz por graça, por amor e por bondade, simplesmente por isso. A humildade me dá a postura correta de não chegar diante de Deus e dizer, eu determino Deus. Porque eu não tenho que determinar nada para Deus, porque Ele que é o Senhor e eu que sou o servo. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga amém comigo. Amém. Glória a Deus. Terceiro ponto,
a fé desse homem reconhece a autoridade, é um desdobramento. E aí ele diz: olha, eu tenho homens sujeitos, eu estou debaixo de autoridade e tenho homens sujeitos à minha autoridade. Eu digo a eles vão e eles vão. Então esse homem entendeu um princípio importante. Irmãos, o que é um princípio no reino de Deus? Um princípio é uma verdade fundamental, absoluta e atemporal. Vou repetir: um princípio de Deus é uma verdade absoluta, fundamental e temporal, que vai servir de alicerce e bússola, para que eu possa seguir uma direção. Me dá segurança, eu caminhar nos princípios de Deus, vai me dar segurança, vai me dar um norte, eu não vou chegar num lugar errado. Mas isso só acontece na minha vida quando eu entendo o quê? Autoridade, irmãos. E o que eu vou falar aqui, com cuidado, para que pessoas não se sintam manipuladas, não é isso. Você, em primeiro lugar, é a ovelha do sumo pastor, Jesus Cristo, amém? A gente aqui não é dono de ninguém, o pastor Christian não é dono de ninguém, tá? Então assim, você é livre para tomar as suas decisões. Quando você coloca uma decisão errada na sua cabeça, você diz: eu vou fazer isso, nem Deus vai impedir você, porque Ele te deu essa liberdade dentro do contexto que você vive e dentro das suas faculdades mentais. Deus te deu a liberdade de fazer escolhas, amém? Dito isso, eu preciso dizer outra coisa: porém, contudo, todavia, entretanto, ouça os seus líderes, siga a orientação dos seus pastores, analise se aquilo que você está ouvindo do seu pastor está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se tiver, irmão, segue, por favor, para você não quebrar a cara mais lá na frente. Se uma dor nossa no ministério, a gente fala: não faz isso, não faz desse jeito, não caminha assim, não, cara, não vai. E com todo amor, com toda a paciência, com todo carinho, repete uma vez, duas, três, desculpa falar, o abestado vai lá e faz o negócio. Quebra a cara, irmãos. Quebra a cara. Eu tenho que entender a autoridade que o pastor Christian tem sobre a minha vida. Eu não posso me rebelar a essa autoridade, porque eu sei que a autoridade que Deus vai derramar sobre mim emana da autoridade que eu permito Ele ter sobre a minha vida. Então, quando Ele disser para mim: Fábio, para por aí, eu preciso parar. Quando Ele disser: Fábio, avança, vai adiante, faz dessa maneira, eu preciso ir. Quem está comigo diz amém. Entenderam, irmãos? Vou avançar. E último ponto para a gente orar. Cadê o último ponto no esboço aqui, Jesus? A fé desse homem, irmãos, descansa na palavra de Deus. Você tem descansado no Senhor? Naquilo que Ele diz para você? Esse homem mostrou isso quando disse: Senhor, basta uma? Senhor, só precisa ir. Basta uma palavra. O convite desse texto, o convite que o Espírito Santo faz ao nosso coração nessa manhã através desse texto é: descansa no Senhor. E havia urgência, irmãos. O meu servo está em terrível sofrimento. Mas o Senhor não precisa ir na minha casa. Basta uma palavra. Essa é a fé, irmãos, de quem descansa no Senhor. Pastor, casamento está horrível, está tudo ruim. Uma palavra. Pastor, eu não tenho mais o coração dos meus filhos. Basta uma palavra. Pastor, as dívidas estão aumentando, eu não sei como sair, virou uma bola de neve e isso está me enlouquecendo. Basta uma palavra. Pastor, eu tenho estudado e tenho feito o possível e não abre a porta de emprego e não está dando. Basta uma palavra. O Senhor é aquele que abre portas que ninguém pode fechar, porém também Ele é o Senhor que tem o poder de fechar portas que ninguém pode, fechar portas que ninguém pode abrir. Então, não fique inquieto se a sua dor, por exemplo, for um parente que está numa outra cidade.
que está com enfermidade, ou que não conhece Jesus, enfim. Irmãos, quando o Senhor libera uma palavra aqui, as coisas se realizam lá. Quando o Senhor libera uma palavra de vitória aqui, as coisas podem acontecer em qualquer lugar do universo. Sabe por quê? Porque Ele foi quem construiu todo o universo. E deixa eu falar uma coisa, não há nada que possa impedir ou limitar o agir do Senhor, porque se Ele liberar a palavra, vai acontecer. Se eu, Fábio, liberar qualquer palavra, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas se o Senhor liberar a palavra sobre a sua vida, todas as coisas podem ser mudadas. Amém? Fica de pé no seu lugar. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Aguarde a palavra do Senhor sobre a sua vida. Ela vai ser liberada no momento certo. E também há de se cumprir no tempo certo. Porque basta uma palavra. Uma palavra. Permaneça com o coração ansioso. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem cuidado de você e da sua história. Fala: Senhor, eu quero ter essa fé que descansa, essa fé que não exige de mim estar no controle. Você não precisa estar no controle. Foi o que esse centurião falou: Senhor, eu não preciso estar no controle. Eu não preciso ir lá acompanhar o Senhor não precisa ir na minha casa. Eu não preciso estar junto para ter certeza que realmente o Senhor vai chegar lá. Eu só preciso que o Senhor libere essa palavra. E que liberando essa palavra, eu possa descansar. Então aquieta o teu coração. Em nome de Jesus. É uma palavra, irmãos. É uma palavra.